Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o seminário de P Grupos Powerful, da disciplina de Teoria de Grupos Finitos 2, com o professor Raimundo Bastos. Bom, para falar, primeiro vamos falar um pouco sobre um contexto histórico dos P Grupos Powerful. Já na década de 60, com Emile Lazard, já haviam estudos em relação a essa classe de grupos, mas somente em 1987, com a dupla Lubotsky e Mann, desenvolveram trabalhos considerados seminais para o estudo dessa classe. Bom, um desses resultados essenciais, que inclusive tem no livro do Dickson, é o teorema que relaciona a quantidade de geradores de um subgrupo e a quantidade de geradores de um P-grupo powerful. Então, o objetivo do trabalho será apresentar, ao final deste seminário, uma demonstração encontrada no livro do Dickson, a qual eu falarei daqui a pouco, sobre este teorema que diz que a quantidade de geradores de um subgrupo de um grupo powerful sempre é menor ou igual do que a quantidade de geradores do grupo todo. Para isso, a gente vai falar sobre dois lemas importantes, porém, para este seminário, demonstrarei apenas um deles, a qual é importantíssimo para a demonstração deste teorema que falei. O primeiro lema, a demonstração dele, encontra-se no trabalho escrito. Bom, a principal referência é o livro do Dickson, Analytic Prop Groups, e os pré-requisitos para este seminário conteúdos básicos vistos na teoria de grupos finitos 2, como, por exemplo, definição de subgrupo de Fratini, subgrupo derivado, etc. e etc. Bom, além desses pré-requisitos, no trabalho escrito consta alguns resultados auxiliares que nos ajudarão a demonstrar tanto o lema principal, tanto o lema que será apresentado neste seminário, quanto no teorema final. O primeiro diz que se um grupo é de classe 2 de nilpotência, né? Então, para quaisquer dois elementos do grupo, essa igualdade equivale para um N natural. Um outro teorema que é basilar para a teoria é o teorema da base de Burnside. A gente usará bastante todos os três tópicos, não só o primeiro, mas os outros dois também. Afinal de contas, o terceiro tópico diz sobre a questão do conjunto gerador de G. Então, a gente sempre vai estar olhando esse quociente de G pelo fratini de G como um espaço vetorial. É importantíssimo esse teorema. Talvez o teorema mais importante para esse seminário. Um outro teorema que é muito visto em álgebra linear é o teorema do núcleo e da imagem, a qual fala que se a gente tem dois espaços vetoriais de dimensão finita sobre um corpo F, então a gente pode escrever a relação das dimensões tanto do núcleo dessa transformação de U em V, quanto as dimensões de U e a imagem de T desta maneira. Lembrando que se T for sobrejetiva, aqui a gente substitui como a dimensão de V. Outros dois resultados importantes que concluirá o nosso teorema, principalmente esse primeiro, é a regra de Dedekind, que fala que se a gente tem esses três subgrupos de G, onde B é um subgrupo de A, então vale essa igualdade. Isso aqui é uma relação muito comum de comutadores para algum grupo, não necessariamente finito, mas que a gente irá usar para demonstrar o lema deste seminário, essas duas relações. Bom, então, próximo vídeo a gente fala sobre as definições básicas deste seminário, definindo o que é um P-Group Powerful e assim por diante.